Martírio de Inácio de Antioquia. Contexto: o martírio de Inácio de Antioquia foi escrito por testemunhas oculares do ocorrido. Seu objetivo era preservar a memória do martírio, como modelo de fé e entrega total a Cristo. Capítulo 1. O desejo de Inácio pelo martírio. Quando Trajano, há pouco tempo, sucedeu ao Império Romano, Inácio, discípulo do apóstolo João, homem de caráter apostólico em todos os aspectos, governou a igreja de Antioquia com grande zelo. Tendo escapado com dificuldade às antigas tempestades das muitas perseguições sob Domiciano, pois como um bom piloto, pelo leme da oração e do jejum, pela seriedade de seus ensinamentos e por seu constante trabalho espiritual, resistiu à inundação que se abatia sobre ele, temendo apenas perder alguém que fosse desprovido de coragem ou propenso a sofrer por sua simplicidade. Por isso, regozijou-se com o estado tranquilo da igreja, quando a perseguição cessou por um breve período, mas lamentou-se consigo mesmo por ainda não ter alcançado o verdadeiro amor a Cristo, nem alcançado a perfeita condição de discípulo. Pois ele refletia interiormente que a confissão feita pelo martírio o levaria a uma relação ainda mais íntima com o Senhor. Portanto, permanecendo por mais alguns anos na igreja e, como uma lâmpada divina, iluminando o entendimento de todos com suas exposições das Sagradas Escrituras, ele finalmente alcançou o objeto de seu desejo. Capítulo 2. Inácio é condenado por Trajano. Pois Trajano, no 9º ano de seu reinado, exaltado com orgulho, após a vitória que havia conquistado sobre os citas e dácios e muitas outras nações, e pensando que o corpo religioso dos cristãos ainda não havia completado a subjugação de todas as coisas a si mesmo, e, portanto, ameaçando-os com perseguição, a menos que concordassem em adorar demônios, como faziam todas as outras nações, compeliu assim todos os que viviam vidas piedosas a sacrificar aos ídolos ou morrer. Por isso, o nobre soldado de Cristo, Inácio, temendo pela igreja dos antioquianos, foi, de acordo com seu próprio desejo, levado perante Trajano, que estava então em Antioquia, mas estava com pressa para partir, contra a Armênia e os partos. E quando foi apresentado ao imperador Trajano, o príncipe disse-lhe: "Quem és tu, miserável perverso, que te propões a transgredir as nossas ordens e persuades outros a fazerem o mesmo, para que pereçam miseravelmente?" Inácio respondeu: "Ninguém deve chamar Teóforo de perverso, pois todos os espíritos malignos se afastaram dos servos de Deus. Mas se por ser inimigo desses espíritos me chamas de perverso em relação a eles, concordo plenamente contigo. Pois, visto que tenho Cristo, o Rei do céu, dentro de mim, destruo todas as maquinações desses espíritos malignos." Trajano respondeu: "E quem é Teóforo?" Inácio respondeu: "Aquele que tem Cristo em seu peito." Trajano disse: "Não parecemos então que temos os deuses em mente, cuja assistência desfrutamos na luta contra nossos inimigos?" Inácio respondeu: "Você está enganado quando chama os demônios das nações de deuses. Pois há apenas um Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e um só Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, cujo reino eu posso desfrutar." Trajano disse: "Você se refere àquele que foi crucificado sob Pôncio Pilatos?" Inácio respondeu: "Refiro-me àquele que crucificou meu pecado, juntamente com aquele que o inventou, e que condenou e derrubou todo o engano e malícia do diabo sob os pés daqueles que o carregam em seus corações." Trajano disse: "Você então carrega dentro de si aquele que foi crucificado." Inácio respondeu: "Verdadeiramente, pois está escrito: habitarei neles e andarei entre eles." Então Trajano pronunciou a seguinte sentença: "Ordenamos que Inácio, que afirma carregar consigo aquele que foi crucificado, seja amarrado por soldados e levado para a grande cidade, Roma, para ser devorado pelas feras, para a satisfação do povo." Quando o santo mártir ouviu esta sentença, ele gritou de alegria: "Eu te agradeço, ó Senhor, por teres dignado honrar-me com um amor perfeito para contigo,
e teres feito com que eu fosse preso com correntes de ferro, como teu apóstolo Paulo. Tendo falado assim, ele então, com alegria, apertou as correntes ao seu redor. E quando ele orou pela igreja pela primeira vez e a recomendou com lágrimas ao Senhor, ele foi levado embora pela crueldade selvagem dos soldados, como um distinto carneiro líder de um bom rebanho, para que pudesse ser levado a Roma, para fornecer alimento às feras sanguinárias. Capítulo 3. Inácio embarca para Esmirna. Portanto, com grande entusiasmo e alegria, devido ao seu desejo de sofrer, desceu de Antioquia para Seleucia, de onde partiu, e depois de muito sofrimento, chegou a Esmirna, onde desembarcou com grande alegria, e apressou-se a ver o santo Policarpo, anteriormente seu condiscípulo e agora bispo de Esmirna. Pois ambos haviam sido, em tempos antigos, discípulos de São João Apóstolo. Sendo então levado a ele, tendo-lhe comunicado alguns dons espirituais e gloriando-se em suas prisões, rogou-lhe que trabalhasse com ele para a realização de seu desejo, pedindo isso com sinceridade a toda a igreja, pois as cidades e igrejas da Ásia haviam acolhido o santo homem por meio de seus bispos, presbiteros e diáconos, todos apressando-se a encontrá-lo, se de alguma forma pudessem receber dele algum dom espiritual, mas acima de tudo, ao santo Policarpo, para que por meio das feras, ele logo desaparecendo deste mundo, pudesse ser manifestado diante da face de Cristo. Capítulo 4. Inácio escreve às igrejas. E ele assim falou e assim testemunhou, estendendo seu amor a Cristo, como alguém que estava prestes a garantir o céu por meio de sua boa confissão e da sinceridade daqueles que uniram suas orações às dele em relação ao seu conflito, que se aproximava, e para dar uma recompensa às igrejas que vieram encontrá-lo por meio de seus governantes, enviando-lhes cartas de agradecimento, que derramavam graça espiritual, juntamente com oração e exortação. Portanto, vendo todos os homens tão bondosos para com ele, e temendo que o amor da fraternidade impedisse seu zelo pelo Senhor, enquanto uma bela porta de martírio sofrido lhe era aberta, ele escreveu à igreja dos romanos a epístola que aqui se anexa. Capítulo 5. Inácio é levado a Roma. Tendo, portanto, por meio desta epístola, acolhido como desejava aqueles irmãos em Roma que não estavam dispostos ao seu martírio, e zarpando de Esmirna, pois Cristóforo foi pressionado pelos soldados a apressar-se para os espetáculos públicos na poderosa cidade Roma, para que, sendo entregue às feras aos olhos do povo romano, pudesse alcançar a coroa pela qual aspirava. Ele em seguida desembarcou em Troade. Dali, partindo para Neápolis, seguiu a pé por Filipos, passando pela Macedônia e seguiu para a parte do Epiro, próxima a Epidâmano. Encontrando um navio em um dos portos, navegou pelo mar Adriático e, entrando por ele no Tirreno, passou por várias ilhas e cidades, até que, ao avistar Putéoli, ansiou por desembarcar, desejando seguir os passos do apóstolo Paulo. Mas um vento forte que se levantou não o permitiu, pois o navio era impelido rapidamente para a frente. Expressando simplesmente sua alegria pelo amor dos irmãos naquele lugar, ele navegou. Portanto, continuando a desfrutar de bons ventos, fomos relutantemente levados às pressas por um dia e uma noite, lamentando a iminente partida deste homem justo. Mas para ele isso aconteceu exatamente como desejava, pois estava com pressa de deixar este mundo o mais rápido possível, para que pudesse alcançar o Senhor a quem amava. Navegando então para o porto romano, e estando os esportes profanos prestes a terminar, os soldados começaram a se irritar com nossa lentidão, mas o bispo alegremente cedeu à sua urgência. Capítulo 6. Inácio é devorado pelas feras em Roma. Partiram, pois, do lugar chamado Porto, e já se espalhando a fama de tudo o que se relacionava ao santo mártir, encontramos os irmãos cheios de temor e alegria, regozijando-se de fato por serem considerados dignos de se encontrar com Teóforo, mas tomados de medo porque um homem tão eminente estava sendo levado à morte. Então,
ele ordenou que se calassem alguns que em seu zelo fervoroso diziam que apaziguariam o povo para que não exigissem a destruição deste justo. Ele ficou imediatamente ciente disto através do Espírito, e tendo saudado a todos e implorado a eles que demonstrassem uma verdadeira afeição por ele, e tendo-se demorado neste ponto mais longamente do que em sua epístola, e tendo-os persuadido a não invejá-lo por apressar-se para o Senhor, ele então, depois que ele, com todos os irmãos ajoelhados ao lado dele, implorou ao Filho de Deus em favor das igrejas, para que um fim pudesse ser posto na perseguição, e que o amor mútuo pudesse continuar entre os irmãos. Foi levado com toda a pressa para o anfiteatro. Então, sendo imediatamente lançado ali, de acordo com a ordem de César dada há algum tempo, estando os espetáculos públicos prestes a terminar, pois era então um dia solene, como o consideravam, sendo aquele que é chamado de 13º na língua romana, no qual o povo costumava se reunir em número maior do que o normal. Ele foi lançado às feras perto do templo, para que assim o desejo do santo mártir Inácio fosse atendido, conforme está escrito: o desejo dos justos é agradável a Deus, para que ele não incomodasse nenhum dos irmãos com a coleta de seus restos mortais, assim como havia expressado em sua epístola o desejo prévio de que assim fosse seu fim, pois apenas as partes mais duras de seus santos restos mortais foram deixadas, as quais foram transportadas para Antioquia e envoltas em lino, como um tesouro inestimável deixado à Santa Igreja pela graça que havia no mártir. Capítulo 7. Inácio aparece em uma visão após sua morte. Ora, estas coisas aconteceram no 13º dia antes das calendas de janeiro, isto é, no dia 20 de dezembro, sendo Sura e Senécio cônsules dos romanos pela segunda vez. Tendo nós mesmos sido testemunhas oculares destas coisas, e tendo passado a noite inteira em prantos dentro de casa, e tendo suplicado ao Senhor, de joelhos e com muita oração, que nos desse a nós, homens fracos, plena certeza a respeito das coisas que foram feitas. Aconteceu que, ao cairmos num breve sono, alguns de nós vimos o abençoado Inácio de repente em pé ao nosso lado e nos abraçando, enquanto outros o viram novamente orando por nós, e outros ainda o viram escorrendo suor, como se tivesse acabado de voltar de seu grande trabalho e em pé ao lado do Senhor. Quando, portanto, testemunhamos estas coisas com grande alegria e comparamos nossas diversas visões, cantamos louvores a Deus, o doador de todas as coisas boas, e expressamos nosso sentimento da felicidade do santo mártir. E agora vos fizemos saber o dia e a hora em que estas coisas aconteceram, para que, reunindo-nos segundo o tempo do seu martírio, tenhamos comunhão com o campeão e nobre mártir de Cristo, o qual pisou o diabo e completou a carreira que, por amor a Cristo, havia desejado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem e com quem seja dada glória e poder ao Pai, com o Espírito Santo, para todo o sempre. Amém.